Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos ler a Bíblia juntos? Eu estava conversando agora há pouco com a Kailane e ela me contando que está lendo a Bíblia, seguindo aqui a sequência, né? Leu 20 capítulos hoje para conseguir alcançar a leitura dos 3 capítulos por dia. E eu estava conversando com ela e ela me contando uma percepção que ela teve da leitura sobre a criação. E eu falei, Kailane, eu vou mandar um vídeo hoje das minhas percepções sobre a criação. A intenção desse vídeo não é ensinar conteúdo bíblico, testemunho ou pregação. É só mostrar para vocês como eu leio a Bíblia. E talvez eu consiga incentivar vocês a ler a Bíblia também. E essa é a minha intenção. Que você possa descobrir como a Bíblia é gostosa, como a Bíblia é legal, como ela ensina para a gente, como a gente pode viver melhor, como a gente pode ter uma vida melhor. E aí, eu vou mostrar primeiro para vocês como que eu leio a minha Bíblia. Olha só. Isso aqui eu li Gênesis capítulo 1. Esse ano eu estou lendo e eu estou marcando só de azul. Tudo que está marcado de azul aqui é mandamento de Deus. Foram ordens de Deus. E eu percebi que Deus tem ordens tanto aos homens como à criação. Vamos dar uma lida em alguns textos que eu marquei aqui? Olha só. Gênesis 1, versículo 3. Então Deus disse: haja luz. Eu marquei: haja luz. E eu escrevi aqui em cima: primeiro Deus fez a igreja. Por que eu escrevi isso? Porque você lembra que Jesus falou assim: vocês são a luz do mundo para os discípulos dele? A primeira coisa que Deus fez foi luz. Eu achei tão bonito isso, porque o Senhor está nos mostrando o poder, a importância, como a igreja é importante, como você cristão é importante, você cristã é importante. A primeira coisa que Deus fez foi a luz. E aí, de onde você aprendeu, William, que isso aqui é a igreja? Não, não aprendi em lugar nenhum. Isso é uma percepção minha. Quando eu estava lendo, eu tive esse pensamento e eu anotei esse pensamento. Isso foi uma reflexão minha. Não quer dizer que seja isso que está significando. Não quer dizer. Isso só é o que eu pensei quando estava lendo. Eu quero te incentivar a ler e pensar, ler e anotar, ler e deixar o texto falar com você. Olha outra coisa que continua dizendo aqui. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Ó, é outra coisa que Deus fez. Ele fez a luz e ele fez separação entre luz e trevas. Eu lembro que o apóstolo Paulo, se eu não me engano, 2 Coríntios 4, não vou lembrar o texto certinho, mas eu lembro que o apóstolo Paulo diz assim: o que pode ter em comum entre a luz e as trevas? O que pode ter? Que acordo pode ter entre luz e trevas? Sabe, quando Deus fez o mundo e ele fez separação entre luz e trevas. E aí eu fico pensando, sabe, tantos irmãs que eles são luz, mas querem andar nas trevas. Eles são luz, querem ser luz, mas querem andar nas trevas, querem andar com pessoas que fazem o mal, que praticam o mal, com pessoas que não amam ao Senhor, com pessoas que fogem da presença do Senhor. E Deus, quando fez, eu estou falando com vocês aqui, estou procurando o texto lá em Coríntios. Deus, quando fez, ele fez separação entre luz e trevas. Então, se você é luz, você não pode andar nas trevas. Não tem como. Se eu sou luz, como eu vou andar nas trevas, meu Deus? Olha aqui, eu achei. É 2 capítulo 6, versículo 14. O apóstolo Paulo diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Deus, lá no início, ele deu uma ordem
que haja separação entre luz e trevas. Se você quer ser luz, mas não obedece o mandamento, não se afasta das trevas, você nunca vai conseguir ser luz, infelizmente. Luz não anda com trevas. Foi um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus. Aqui, ó, Deus fez separação entre luz e trevas. É Ele que fez, não sou eu que estou falando, foi Deus. Você é luz? Então, você já sabe o que fazer. Outra coisa que eu anotei aqui, ó, no versículo 6, diz assim: E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Eu já li esse texto tantas vezes, mas dessa vez isso aqui foi muito surreal. Porque eu pensei assim, eu anotei aqui, ó, gente de cima e gente de baixo. Porque ele continua aqui, ó, e Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas de cima do firmamento. Em Apocalipse, eu anotei, em Apocalipse, as águas são pessoas. Na revelação do Apocalipse, do apóstolo João, as águas são pessoas. E aí aqui Deus está falando aqui está falando que ele fez o firmamento e ele fez separação entre águas e águas. E eu fiquei pensando, como isso é muito doido. Porque Deus fez separação. Às vezes a gente não faz, sabe? Existem águas e águas. Nem toda água é igual. Nem toda pessoa é igual. Você precisa aprender isso. Eu preciso aprender isso. Nós não devemos pensar que todos são iguais. Nós devemos entender que existe água de cima e água de baixo. Existem pessoas que são bem intencionadas e pessoas que não estão bem intencionadas, não. Nós temos que nos atentar, nós temos que ficar espertos, porque Deus fez essa distinção. Nós também precisamos ser prudentes e fazer essa distinção. Outra coisa que eu anotei aqui. Deus ordenou, e Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Você percebe como Deus foi mandando, ordenando? E tudo que nós vemos hoje é porque Deus deu uma ordem, um mandamento à criação. Até aqui, Deus não ordenou nada ao homem. Tudo que ele fez, ele ordenou à criação. E através da ordem de Deus à criação, eu estou percebendo alguns padrões dentro da minha interpretação, dentro da minha leitura, dentro do que eu estou trazendo para a minha vida, dentro do que eu estou aprendendo nesse texto. Eu estou vendo alguns padrões e eu estou buscando aprender com a criação. Olha só, o que mais ele fala? No versículo 11. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. Então, a primeira coisa que eu pensei aqui foi que Deus, primeiro, ele fez as ervas para que elas deem sementes. Elas tinham que dar sementes. Árvores frutíferas que dessem frutos, para que os frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. Então, primeiro, Deus fez com uma finalidade de frutificar e multiplicar. Ele fez com semente, ele fez para que desse fruto. Se Deus ordenou isso para a criação, eu acredito que possa ter uma vontade no coração de Deus relacionada a frutificar. Então eu não posso ser infrutífero. E mais uma vez aqui eu vejo Deus fazendo distinção. Porque ele fala que as árvores vão dar fruto segundo a sua espécie. Que tipo de fruto você está dando? Que tipo de fruto eu tenho dado? Eu estou falando aqui, que tipo de fruto você está dando? Porque eu estou gravando esse vídeo para vocês. Mas essas reflexões, se você olhar aqui, olha o tanto que eu anotei já.
São perguntas que eu faço para mim. Que tipo de fruto eu estou dando? Que tipo de fruto você está dando? Primeiro, então, você está dando fruto? Porque Deus ordenou que desse fruto. Você está dando fruto? Se você está dando fruto, que tipo de fruto você está dando? Porque você pode olhar para a sua vida e falar bem assim: nossa, minha vida está com frutos muito ruins. Aqui está dizendo que a árvore vai dar fruto segundo a sua espécie. Se os frutos que você está dando não são os frutos que você gostaria, talvez seja a hora de você mudar a sua natureza. Talvez seja a hora de você deixar com que Deus torne você de criatura para filho de Deus. Mudar sua natureza. Porque se você não mudar sua natureza, você não vai conseguir mudar os seus frutos. Que tremendo, não é? Quanta sabedoria em 11 versículos só, pelo menos isso tem me ensinado muito. Nós precisamos mudar a nossa natureza para mudar os nossos frutos. Se você não mudar quem você é, a sua espécie, dificilmente você vai conseguir mudar os seus frutos, porque a ordem de Deus é que o fruto vai ser segundo a espécie. E ainda mais diz aqui, eu anotei mais aqui, Deus disse que haja luzeiros no firmamento, que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam elas para sinais e estações, para dias e anos. Sirvam de luzeiros no firmamento nos céus, para iluminar a terra. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei que Jesus falou assim, certa vez ele falou: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão. Jesus falou isso. Nós vamos chegar nesse texto lá na frente, quando ele fala isso. Eu lembrei desse texto aqui, eu falei, ó, Jesus veio, eu anotei, Jesus veio trazer divisão. Por quê? Porque Deus está ordenando que o dia seja separado da noite. O dia seja separado da noite. Que as estações sejam separadas. Sabe, o Senhor está colocando as coisas nos seus devidos lugares. E a gente às vezes não quer organizar, a gente às vezes não quer colocar as coisas no lugar certo, as pessoas no lugar certo na nossa vida. A gente quer viver na confusão, sendo que Deus está organizando tudo. Ele dividiu, ele separou. Será que existem pessoas das quais nós precisamos nos separar? Gente, nunca, nunca não, mas dificilmente vai precisar separado no casamento. Não estou me referindo ao casamento. O casamento nós temos que orar, ter sabedoria, para que o Senhor venha restaurar o casamento se o seu casamento estiver com problema. Mas será que não há situações em que eu preciso me separar? Pessoas, lugares. Será que se eu quero viver no dia, eu não preciso me afastar daquilo que é noite? São perguntas que, lendo, eu me fiz. E aqui diz assim: Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E aí eu marquei, engraçado, porque Deus fez a luz lá no início, mas só aqui ele fez as estrelas. Eu só marquei aqui para depois eu estudar sobre isso. E ele colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. Olha, em poucos versículos, o tanto de vezes que está falando que Deus fez separação entre luz e trevas, dia e noite. Gente, se você quer ser luz, sai das trevas, sai do caminho das trevas, para de andar com gente que quer ser trevas, para de andar com gente que não tem compromisso com Deus, para de ter comportamento de gente que não tem compromisso com Deus. Porque o mandamento de Deus aqui ele é muito claro, ele é muito claro. Outra coisa que eu anotei: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas, todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies,
e Deus viu que isso era bom. Você percebe o tanto de segundo as suas espécies nos peixes, nas aves, nos grandes animais marinhos, nas plantas, nos frutos, nas árvores, segundo a sua espécie. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual tem sido a sua espécie? Você tem andado com que tipo de espécie? Porque os peixes, os pássaros, você não vê o tucano voando com canário, você vê o tucano voando com tucano. Inclusive hoje eu vi 3 araras voando, passaram na nossa frente no trânsito. A arara não voa com pardal, a arara voa com arara, porque é um mandamento de Deus, segundo as suas espécies. Com quem você tem andado? Será que você é uma arara que está andando com a ariranha? Você é uma arara que está andando com um cavalo? Será que você não está descumprindo o mandamento de Deus, andando com quem não deveria andar, frequentando lugares que não deveria frequentar? Enfim, fica para você a reflexão. Eu já refleti sobre isso. Versículo 22. E Deus os abençoou. Isso aqui eu achei muito legal. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares e na terra e multipliquem as aves. Eu anotei aqui, ó, a bênção é um mandamento para a fertilidade e a multiplicação. Deus abençoou. Como que Deus abençoou? Mandando crescer. Meu Deus, que legal isso, Senhor. Ele abençoou mandando crescer, ele abençoou mandando avançar, mandando romper. Olha que tremendo. Deus não abençoou assim, eu te abençoo. Não, ele abençoou e ele mostrou como abençoar. Deus os abençoou, sejam fecundos, multipliquem-se. Isso é a bênção de Deus. Que você multiplique aquilo que você tem na sua mão, que você, sabe, seja fértil, que você não seja improdutivo. Lá na frente, quando ele abençoa o homem, ele fala a mesma coisa, que você não seja improdutivo. Aí tem outra coisa aqui que eu coloquei, ó. Façamos o ser humano à nossa imagem. Isso aqui foi uma ordem de Deus, mas para quem? Deus deu uma ordem celestial. Lá no céu, Deus deu um comando: vamos fazer o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe, existem pessoas que não conseguem entender o valor que elas têm. Meu Deus. Deus fez o ser humano à imagem dele e as pessoas se rebaixam a tanta coisa. Você tem vivido a imagem e semelhança de Deus? As suas atitudes, as suas características têm sido a imagem e semelhança de Deus? Ou você tem vivido como qualquer um, como qualquer uma? Ou você tem vivido a imagem e semelhança de outras pessoas que não são a imagem e semelhança de Deus? Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E ele disse o seguinte: tenha domínio. Deus deu domínio ao homem. E aí tem um monte de pessoa que fala assim: ah, eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo parar de beber. Eu não consigo parar de pensar besteira. Eu não consigo parar de ter ansiedade. Eu não consigo parar de ter depressão. Está falando aqui, é um mandamento de Deus. Tenha ele domínio. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Deus deu domínio a você, ao homem, ao ser humano. Você tem poder, você tem domínio. Portanto, você não pode ficar falando que não dá conta, que não consegue, que é mais forte do que você não sabe mais o que fazer para se livrar desse vício e não consegue. Não, Deus te deu domínio sobre toda a terra. E diz aqui, ó, e Deus os abençoou, abençoou o homem e a mulher, o Adão e a Eva. Deus os abençoou, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitam-na, tenham domínio. Deus está mandando, tenham domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal que rasteja. Deus deu domínio a você. Você precisa usar esse domínio a seu favor para cumprir o mandamento de Deus. Bom, isso aqui foi só o primeiro capítulo de Gênesis. Eu quero colocar mais vídeos como esse aqui para que vocês percebam como eu leio a Bíblia, como eu estou lendo, como eu estou estudando e a minha interpretação da Bíblia, para que isso te incentive a ler a Bíblia também.
para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e, em nome de Jesus, comenta aqui para mim embaixo o que você achou. Se você ficou com alguma dúvida da sua leitura, para que a gente possa interagir e eu possa te ajudar o quanto eu puder, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus.